Todos, pessoal, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula. Eu sou o professor Arthur e hoje a gente vai dar sequência, né, ao conteúdo das funções inorgânicas. No nosso encontro passado, a gente discutiu sobre os ácidos, discutimos sobre as bases. A gente viu, né, como identificar, falando dentro da teoria de Arrhenius, né, como identificar, como dar o nome, quais são as suas classificações. E aí, quando a gente vai dando sequência, o natural é a gente comentar sobre os sais. Por quê? Porque se você olhar a definição junto comigo, né, os sais são compostos iônicos provenientes de uma reação de neutralização, que pode ser total ou parcial. Essa é a definição mais simples possível, né? Diria a mais rasa possível. A definição que a gente tem um pouco mais completa é exatamente essa que está aqui embaixo. Os sais são compostos iônicos, né? Com isso são eletricamente neutros, então o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas, que quando em solução aquosa, eles vão dissociar, produzindo pelo menos um íon positivo diferente do H+, e um íon negativo diferente da hidroxila. Então, essa seria a definição mais correta, a definição mais ampla, né, desse tipo de composto, dessa classe de funções inorgânicas. E aí, né, eu coloquei uma representação aqui, de maneira simples, né, essa primeira definição, ela atende muito bem, mas é legal você saber que vai além, porque lá na frente isso pode eliminar problemas. Às vezes, aquela primeira definição vai deixar a desejar. Por isso, um modelo mais completo, uma definição mais formal, vai evitar esse tipo de problema. E aí, o que a gente sabe? Né? A representação bem simples, segundo a teoria de Arrhenius, o ácido da espécie que doa o H+, fica um ânion negativo, e a base é a espécie que libera o OH- e fica uma espécie positiva. A partir daí, cargas opostas vão se atrair. A hidroxila vai se ligar ao H+, e o cloreto vai ficar próximo, né, ao Na+. Então, a gente cria o NaCl e sai uma molécula de água. Uma reação de dupla troca, se assim você quiser classificar. Beleza. E para recordar, como que funciona as definições das reações, né, de neutralização? Eu acabei de fazer um exemplo bem rápido mesmo, bem direto, mas se você tiver um pouquinho de dificuldade, você pode separar de uma maneira um pouquinho mais didática. Como assim? Preciso que você se recorde que a base, ela é a espécie iônica, que quando em água, ela tende a liberar o OH-, e aí fica o Na+, neste exemplo. E o ácido, ele é um composto covalente, que ele vai liberar o H+, e o Cl-. Repara que eu estou falando de uma neutralização total. O que isso significa? Você vai ajustar as espécies de maneira que não sobre nem ácido e nem base. Neste exemplo, a gente consegue observar que está certinho. Ó, para cada OH-, um H+. E é exatamente aqui que vai ter a molécula de água. E o que sobrou para a gente? Sobrou o Na+, e o Cl-. Então, o sal obtido, NaCl, mais uma molécula de água. Agora, se a gente for trazer para o exemplo de baixo, o que a gente vai, não é, observar ali? Se a gente for trazer aqui para o exemplo, a gente vai observar o seguinte. A gente tem que a nossa base é o hidróxido de potássio, ela consegue liberar apenas uma hidroxila, né? É uma monobase. Enquanto o nosso ácido em questão, ele é o ácido sulfúrico. Então, ele é um ácido diprótico. E a gente sabe que o ácido libera H+, para cada carga positiva fica uma negativa, e a base libera o OH-. Aí, o que você está observando junto comigo aqui? Aqui está havendo uma neutralização. Beleza, sai uma molécula de água. Só que é uma neutralização total? Não, ela não é uma neutralização total. Por quê? Porque você está vendo que ainda assim está sobrando um ácido. Então, você tem que fazer a adição de uma nova
base. Porque quando você fizer a adição de mais uma base, você vai formar mais uma molécula de água. E aí, qual foi o sal formado? Você está vendo que, olha, precisei de 2 potássios para o sulfato. Por quê? Porque o sal é um composto eletricamente neutro. Se o meu ânion tem 2 cargas negativas, eu preciso que haja no cátion 2 cargas positivas. Neste exemplo, o potássio só consegue contribuir com uma carga positiva, por isso que eu precisei de 2. Então, você tem aqui o sal formado com 2 moléculas de água. E é importante você perceber que você precisou usar duas bases. Então, a base aqui, ó, precisa que o coeficiente estequiométrico seja ajustado. Então, essas são as reações de neutralização total, onde você vai ajustar a estequiometria da reação até que não sobe nem ácido, nem base no meio. Aqui tem outros exemplos também, para a gente dar uma olhadinha. Eu vou deixar para você fazer uma pausa no seu vídeo aí neste momento e você tentar, né, ver como que fica essa reação de neutralização e achar a estequiometria. Então, pausa o vídeo aí, faz esse teste, esses dois exemplos, e eu aqui agora, na sequência, vou colocar para você a resposta. O que, que a gente vai observar aqui? Ó? Aí eu vou fazer um pouquinho mais rápido. O hidróxido de amônio libera OH- e fica o NH4+. Já o fosfato, né, o ácido fosfórico, perdão, ele vai liberar 3H+, e vai ficar com uma carga de 3-. Então, o que você está observando? Para que haja neutralização total, você vai precisar de 3 íons do tipo amônio para neutralizar um ácido fosfórico, ali no caso. Então, a gente tem exatamente este arranjo, né? 3 do amônio para 1 do íon fosfato. E com isso, a gente vai ter a formação de 3 moléculas de água. Cuidado com o balanceamento, né? Eu preciso de 3 desse camarada. Beleza? Então, fiz ali rapidinho com você no exemplo passado, fiz nesse aqui também um pouco mais detalhado, sempre destacando, e esse aqui é o seu desafio aí para você dar uma olhadinha, tá joia? Bom, e com relação à nomenclatura? Com relação à nomenclatura, a gente vai partir do pressuposto que você sabe a nomenclatura do ácido e, consequentemente, a nomenclatura da base. Por quê? Porque o nome do sal, já que ele é derivado do ácido e da base, a gente vai ter aí, então, a necessidade de partir destes nomes para a gente poder conseguir dar o nome do composto. Dessa forma, a gente vai usar o nome do ácido e trocar a sua terminação. Quando o ácido termina em hídrico, o seu sal vai ser trocado, né, o hídrico pelo eto. Quando termina em oso, ito. Quando termina em ico, a gente vai estar falando do ato. Então, a gente vai ter o nome do ácido de origem, aonde a gente trocou a terminação, e depois o nome do cátion da base. É por isso, pessoal, que o sal de cozinha ele vem do ácido clorídrico. Então, se ele vem do ácido clorídrico, o hídrico eu vou trocar por eto, que é, na verdade, o nome do Cl-. O Cl- é um ânion chamado cloreto. Então, quando eu tenho o nome do sal, eu tenho aqui o cloreto e a base é o hidróxido de sódio. Então, o cloreto está ligado a quem? Cloreto de sódio. Veja que eu não precisei especificar a carga do sódio. Não precisei colocar cloreto de sódio 1. Por quê? Porque o sódio é um elemento do grupo 1. Espécies do grupo 1 têm carga 1, grupo 2 tem carga 2, prata, zinco e alumínio, 1, 2 e 3. Então, como o sódio é uma espécie de carga fixa, a gente não precisa especificar qual é a carga dele. Agora, do lado de cá, eu tenho ácido sulfúrico. O ico, que é a terminação, eu vou trocar por ato. Então, né, não vou ter sulfurato, né, sulfúrico e sulfurato, não tem.
aqui o ácido, né, sulfúrico, a gente tem que o SO4, 2-, ele é, na verdade, o sulfato. Então, o ânion que veio do ácido, o ácido era o ácido sulfúrico, e que eu troquei por átomo, eu tenho o sulfato. E qual é o cátion que está ligado a ele? É o potássio. Então, o nome deste sal, ele é o sulfato de potássio. Aí você pode questionar, pô, mas Arthur, eu não preciso falar a quantidade que tem, não? Porque quando eu falo sulfato de potássio, eu não estou falando quantos potássios tem. De novo, não precisa, porque o potássio é um elemento do grupo 1. Então, ele sempre tem carga 1. E aí parte do pressuposto que você sabe fazer isso. Exemplo. Se a gente colocar aqui, por exemplo, vamos pegar o sulfato de cálcio. Se eu disser para você sulfato de cálcio e você tiver que montar o composto, a gente parte do pressuposto que você sabe que o sulfato é o SO4, 2-, e que o cálcio ele é um elemento do grupo 2. Então, veja que já está balanceado eletricamente, duas cargas positivas e duas cargas negativas. Você pode pensar, se quiser, no escorrega, aonde você vai ter, então, o cálcio 2, sulfato 2. Mas você pode simplificar, você vai cair no sulfato de cálcio. Se você colocar, por exemplo, sulfato de lítio, qual é a ideia? O lítio é um elemento do grupo 1, então carga aqui de mais 1. O sulfato tem carga de 2-. Então, você está vendo que um lítio só não neutraliza essa carga do sulfato. Então, você percebe que você tem que dobrar a quantidade de lítios. Ou, se você quiser, você pode pensar nessa maneirazinha, nesse famoso escorrega aí. E aí, a fórmula do sulfato de lítio é exatamente essa daqui. Beleza? Então, as regrinhas de nomenclatura, a gente tem a troca da terminação do ácido pela terminação do sal, ali no caso. Tá joia? Então, provavelmente, se você não tiver bem afiadinho com o nome dos ácidos e com o nome das bases, você vai ter um pouquinho de dificuldade para fazer a nomenclatura do sal, porque é totalmente dependente. Então, aqui, ó, neste outro exemplo que a gente tinha feito. Esse cara, ele é o nosso ácido, ele é o ácido fosfórico. Então, não tem, né, terminação ico, a gente troca por ato, só que não tem fosforato. Assim como o ácido sulfúrico não tem sulfurato. A gente está falando, né, de sulfato ou então de fosfato, né? O ácido fosfórico, ele separa em 3H+, mais PO4, 3-. Esse PO4, 3-, ele é o nosso fosfato. Então, quando a gente joga para cá, a gente tem o fosfato de quê? De amônio. Aí você vai falar, Arthur, mas não precisou falar também que eram de 3 amônios? A gente cai no mesmo caso que eu acabei de falar, dos outros exemplos, né? Onde eu tinha o quê? Quando eu falo que é o cálcio, a gente já sabe que o cálcio tem carga 2. Quando eu falo que é o lítio, a gente já sabe que o lítio tem carga 1. O amônio também tem carga fixa, mais 1. Né? Então, eu não preciso ficar especificando nem a quantidade, nem a carga. Se fosse um metal como, por exemplo, ferro, eu precisaria falar fosfato de ferro 2, fosfato de ferro 3. Aí a montagem seria diferente nesse cenário. Tá joia? Então, nomenclatura de sais, extremamente importante dentro da química, né? Das funções inorgânicas, que são coisas bem importantes. É um pedaço da matéria de muita decoreba, então você precisa dar uma treinada, você precisa repetir várias vezes, porque não tem como ser muito diferente, não. Um pedacinho de matéria bem enjoadinho, né? Para a gente poder fixar.
A gente tem as neutralizações parciais, e aí, no caso da neutralização parcial, né, se a gente for falar em termos de exercício, você tem que ser avisado que deseja-se uma neutralização parcial. Se for de maneira prática, né, no laboratório, é você quem vai fazer, através da estequiometria, o quanto que você tem que adicionar de cada espécie. Então, aqui ó, está fixado a proporção desejada. Isso significa que só vai haver a adição de uma base e um ácido. Fazendo de maneira mais rapidinho agora, você tem aqui ó, a hidroxila e só vai neutralizar um ácido. Então, você vai ter o NaHSO4 e água. Se você não tiver conseguido enxergar o motivo, vamos fazer aqui na frente, ó. Direitinho. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que a apresentação para mim ela saiu. Deixa eu ver. Tá aqui. Certo. Então, você teria o seguinte cenário. A base, ela libera um OH-, só que o nosso ácido, ele é capaz de liberar dois hidrogênios, dois prótons. Mas eu fixei a estequiometria 1 para 1. Então, diferente do outro caso, que eu fui colocando mais base, aqui eu não tenho essa opção. A estequiometria da reação está fixada dessa forma. Então, eu vou conseguir a produção de uma molécula de água apenas. E quem é o sal que sobrou? NaHSO4, dois menos ali no caso. Então, este é o nosso sal. De novo, você vai saber que uma neutralização ela é parcial. Se for em termos de exercício, em termos de leitura, vier escrito para você qual é a proporção que deseja-se, ou então, se for no laboratório, aí você vai fazer os cálculos estequiométricos para identificar o quanto você tem que colocar do ácido ou da base para ter uma neutralização que seja parcial ou total. Aí o controle é seu, é você quem vai determinar. Aqui a gente tem a mesma ideia, né? Está sendo utilizado o ácido fosfórico, só que apenas uma base. Então, desses 3 hidrogênios, eu vou conseguir neutralizar apenas um. E aí eu vou ter, né, o KH2PO4 mais apenas uma molécula de água. Certinho? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Dos meus 2 hidrogênios, eu vou conseguir neutralizar apenas um, simplesmente porque a estequiometria da reação está fixada como sendo 1 para 1. Aí a gente tem o NaHCO3 e sai uma molécula de água. Se você não conseguir enxergar isso de maneira tão rápida, lembra desse exemplozinho aqui e que eu já fiz nas aulas anteriores ali, né, nos momentos dessa aula anteriores, né, dá uma separada no ácido, dá uma separada na base, faz essa neutralização que você vai achar o que está sobrando. Vou até fazer mais um aqui, ó. Vamos colocar esse aqui com potássio. O hidróxido de potássio é uma base, tá ele aqui. Só que o nosso ácido, ele tem a possibilidade de liberar 3 hidrogênios. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma fórmula molecular, isso não é nenhum arranjo neste cenário. Isso aqui é simplesmente, né, uma representação didática do ácido e da base, tá? Só para tornar mais visual um pouquinho essa questão. E aí você está vendo comigo que é feita a neutralização, sai uma molécula de água, só que é uma neutralização parcial. Por quê? Porque para que houvesse a neutralização total, eu precisaria neutralizar esse ácido, né, e esse aqui também, que não é o caso, já que neste exemplo a estequiometria foi fixada em 1 para 1. Então, neutralização total e neutralização parcial. A gente pode classificar os sais também quanto aos critérios, né, de serem ácidos e de serem básicos. Uma curiosidade, uma observação importante. A gente está falando de uma classificação estrutural. Lá na frente, quando a gente estiver, né, discutindo ou você estiver estudando equilíbrio químico,
você vai estudar, né, hidrólise salina. Aí você vai acompanhar, não é, o comportamento deste sal mediante a hidrólise na água. Aí a gente vai ter o comportamento do sal na solução. Aí, sal de caráter ácido, sal de caráter básico. É uma classificação diferente, né? Pode coincidir com o que a gente tem aqui, mas pode ser diferente. Por quê? São critérios diferentes. A classificação que a gente tem aqui é o seguinte: um sal ele vai ser ácido se ele tiver na sua fórmula hidrogênios que são ionizáveis. Então, por exemplo, o NaHCO3, que é o nosso hidrogeno carbonato de sódio, tá? E aí eu vou até voltar para você poder enxergar isso um pouquinho melhor. Vamos pegar a neutralização, vou até fazer devagarzinho aqui, ó. Esse é o nosso ácido carbônico. Ele pode gerar o HCO3 menos, e com isso, né, liberou o H+, e ele pode gerar o CO3 2- e liberou o outro H+. O truquezinho para te ajudar na nomenclatura é, se esse cara é o ácido carbônico, quando ele perder todos os hidrogênios, o íon a gente troca por ato. Então, a gente tem o carbonato. O carbonato é o CO3 2-. E se você comparar aqui, ó, o HCO3-, ele se parece muito com o CO3 2-, que é o carbonato. O que que ele tem além? Ele tem exatamente um hidrogênio. É por isso que ele recebe o nome de hidrogeno carbonato, tá? Então, esse nomezinho vem exatamente dessa ideia. A mesma coisa aqui, ó. Se você tiver o ácido sulfúrico e ele perder todos os hidrogênios, ele vira o sulfato. Só que quando a gente fez a neutralização parcial, a gente passou a ter o hidrogênio, o sulfato e o sódio. Então, seria sulfato, mas com a presença do hidrogênio, hidrogeno sulfato de sódio. É o ânion do ácido com a base. A mesma coisa que a gente estava discutindo, só que o fruto de uma neutralização parcial. Então, você tem aqui, ó, o pode ser chamado, né, de hidrogeno carbonato de sódio, que é o mais comum, né? O bicarbonato, por quê? Porque ácidos que têm dois hidrogênios ionizáveis, quando perdem apenas um, eles são chamados de bi. Então, bicarbonato e bisulfato ou bisulfito também temos, mas tem que ser um ácido com dois hidrogênios ionizáveis e ele perdeu apenas um. A gente pode também, aí não é muito comum, mas o carbonato ácido de sódio, não é tão comum essa nomenclatura, mas é uma possibilidade. A mesma coisa aqui, ó, sal de caráter ácido. Por quê? Porque tem hidrogênio, né, ionizável. E ele é o hidrogênio sulfito de sódio. Por quê? Porque o H2SO3 é o ácido sulfuroso. Quando ele perder os hidrogênios, ele pode formar o HSO3-, ou ele pode formar o SO3 2-, que é o sulfito, né? Terminação oso, eu troco por ito. Ácido sulfuroso, sulfito. Ácido nitroso, nitrito. E aí, o que que este cara aqui tem a mais? Um hidrogênio. Então, ele é o hidrogeno sulfito de quem? Neste caso aqui, sódio. Beleza? Então, a gente tem aqui esses exemplos para a gente poder treinar. E aí, um para você dar uma conferida. Como que ficaria o nome deste composto aqui, ó, dessa neutralização parcial, né, onde o ácido fosfórico teve apenas um hidrogênio ionizável e sobraram para ele ainda dois hidrogênios. É um sal de caráter ácido. Fica aí o desafio para você dar uma
Pessoal, perdão, o computador trocou o aplicativo da webcam aqui, passou para o software da placa de vídeo, aleatório no meio da aula, então peço perdão aí, tá? Por esse pequeno probleminha, mas a gente continua aqui tranquilamente. A gente para aqui neste exemplo para você dar uma consultada e dar uma treinada, ver se você acerta o nome dele. Beleza? O spoiler estava ali, ele é o dihidrogeno fosfato de sódio ou fosfato de ácido de sódio. Mais um também, então, ó, como você está assistindo essa aula gravada, dá uma olhadinha, veja se você, né, vai saber qual é o nome, se você acerta, se for o caso, para a aula, tenta aí como é que faz, e a resposta está aqui para a gente. Beleza? Então, a gente tem também os sais de caráter básico, né? Classificados como básico. Lembrando você que o comportamento na hidrólise salina pode ser diferente. Aqui a gente só está classificando quanto à presença da hidroxila, no caso. Então, a gente tem o cloreto básico de bário, ou hidroxicloreto de bário, e a gente tem o nitrato de básico de alumínio, ou de hidroxinitrato de alumínio. De, né, hidroxinitrato de alumínio. Lembra que o nome sempre vem com o ânion na frente, né, que veio do ácido ali primeiro. A gente pode ter os sais duplos ou mistos, né, que são aí, ó, provenientes das reações de neutralização entre dois ácidos e uma base, ou um ácido e duas bases diferentes. Aí a gente vai ter, né, um sal duplo ou misto, em que ele tem pelo menos dois cátions ou dois ânions que são diferentes. Exemplo, né, você tem aqui, ó, o sulfeto duplo de sódio e potássio, você tem o sulfato duplo de potássio e alumínio, ou você tem o fluoreto, cloreto de bário. No nosso dia a dia, né, comum, né, onde você vai usar os experimentos ou vai realizar práticas mais simples do cotidiano, você não vai encontrar tanto esses sais duplos ou mistos, mas essa é a classificação. E repara que a nomenclatura segue o mesmo padrão. Você vai colocar o ânion do ácido de origem e depois você vai colocar o cátion de origem da base. E por fim, a gente tem os sais que são hidratados. O que significa isso? As moléculas de água são cristalizadas dentro do retículo cristalino. E essa é a notação. Aqui, o ponto mesmo deveria ser até em meia altura, tá joia? E não embaixo, como se fosse uma multiplicação. E o nome, você vai me falar qual é o sal, então é o sulfato de sódio, e vai me dizer quantas moléculas de água tem. Neste exemplo, 10. Mas pode ser monohidratado, dihidratado, trihidratado. Você coloca a quantidade de água ali no caso. Com isso, a gente deu uma passadinha pelos sais, né? Identificamos, falamos das regras de nomenclatura, fiz alguns exemplos com vocês, né? Deixei uns ali para vocês poderem parar, treinar e depois seguir a aula. E a gente vai aí para o nosso último grande bloco, que são os óxidos. E quem são os óxidos? Os óxidos são compostos, ó, binários, em que você tem o elemento oxigênio como sendo o elemento mais eletronegativo. É por isso que é exceto o flúor. Um composto binário do oxigênio com o flúor não é um óxido. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, então a gente passa a ter um fluoreto. Então, os óxidos são compostos binários, ó, todos esses exemplos aqui, compostos binários, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E tem como fórmula geral um elemento que vai ter a sua carga e o oxigênio com carga de -2, que é exatamente o óxido. Então, esse cara é exatamente o que a gente chama de óxido. Tem que ser composto binário. Aí
algumas classificações e alguns exemplos que são importantes. Primeiro, os óxidos que são tidos como neutros ou inertes, que são óxidos que não reagem com água, ácido ou base. Cuidado, tá, pessoal? Quando a gente fala que um óxido é neutro ou inerte, não é que ele não sofre nenhum tipo de reação. Tanto que o CO, ele é o produto da combustão incompleta de matéria orgânica. E ele pode continuar sofrendo reação de combustão, aonde ele vai ser transformado em CO2. Então, não é que ele não sofre nenhum tipo de reação, é que ele não reage com água, ácido ou base, tá? Mas podem sofrer outros tipos de reações. Aí a gente tem o NO e o NO e o N2O. O CO é um gás tóxico, não é? Porque ele desloca o oxigênio da hemoglobina e inutiliza aquela hemoglobina. Então, a um nível celular, você para de ter contato com o oxigênio. O NO, ele é um gás anestésico e o N2O, ele é, né, muito utilizado aí, se você gosta de carro, né, assistiu a franquia Velozes e Furiosos até o filme 15, né, você já deve ter visto a ideia do nitro, né? É utilizado aí como, né, uma espécie que fornece mais oxigênio nas reações de combustão. Acho que esse é o exemplo mais famoso dele. Classificações ainda. Então, a gente tinha os óxidos neutros ou inertes, a gente tem os óxidos ácidos, também chamados de anidrido. O que é um óxido ácido ou um anidrido? Eles são óxidos que, quando reagem com água, eles produzem um ácido. Ou então, se eles reagirem com a base, ele forma sal e água. Uma reação de neutralização. Então, esses são os óxidos ácidos. Como que a gente identifica eles? Geralmente, pessoal, eles são formados por ametais. Então, na maioria das vezes, você vai ter, né, a presença de ametais que tenham NOx maior ou igual a 4, tá? Normalmente é isso aí. Mas a gente tem óxidos de caráter ácido que são formados por metais também. Só que são metais que vão apresentar uma carga muito elevada. Carga 6, carga 7, né? Então a gente pode ter, mas é nessa condição aí de carga mais elevada. E aí eu coloquei o resumozinho para você já, ó. Óxido ácido com água, com base e por que o nome do anidrido eu comento já já. E a nomenclatura, pessoal? A nomenclatura, tanto dos óxidos neutros ou inertes, que são formados por ametais, assim como os óxidos ácidos ou os anidridos, a nomenclatura ela pode ser dada dessa forma aqui. Ó. Você vai falar para mim a quantidade de oxigênios e vai falar para mim do que é esse monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido, pentóxido, de quem? E você vai me falar a quantidade de elemento em questão. Então, vamos dar uma olhadinha quando você pega o CO. O CO, ele só tem um oxigênio, então ele é um monóxido. De quem? De carbono. Ah, Arthur, mas eu não precisaria falar de monocarbono? Não. Quando é um elemento só, não. Outro exemplo, CO2. O CO2 tem dois oxigênios, então ele é o dióxido de carbono. Ou no caso do inerte ali, ó, N2O é o monóxido de nitrogênio. Então você vai falar a quantidade de oxigênios, de quem é e a quantidade do outro elemento, tá? Vamos jogar agora para a ideia do anidrido. O anidrido na química, pessoal, ele é muito usado, esse termo, toda vez que você pega um ácido e elimina uma água. Então, exemplo, se você pega o ácido carbônico e subtrai dele uma molécula de água, você forma o CO2. Você pode dar o nome dele de dióxido de carbono. Ou então, anidrido. E aí, olha a regrinha que a gente vai ter aqui. Você vai falar qual era o ácido de origem dele. É o anidrido
carbônico, anidrido carbônico. Se você pegar o ácido sulfúrico e remover uma molécula de água, você vai ter o SO2, que é o dióxido de enxofre, ou o anidrido sulfúrico. Então, a gente pode dar o nome falando as quantidades das espécies, ou, muito comumente, usando o anidrido. Tem ainda a ideia da nomenclatura de colocar a carga do elemento. Então, por exemplo, óxido de enxofre 6, óxido de enxofre 4. Não é tão comum assim, tá? Hoje em dia, de você encontrar essa nomenclatura. Utiliza-se muito essa primeira regra, onde você fala a quantidade de espécies, ou então a ideia de anidrido. Eles podem reagir com água e formar um ácido, e aqui a ideia é bem tranquilinha, a gente pode somar como se fosse uma matemática mesmo. Por quê? Você pode pegar o CO2 e você vai adicionar água. H2CO3. Você pode pegar o SO3 e somar com água. E aí você tem o H2SO4. Ou então, você está vendo ali, o N2O3. E você vai somar com água. Você vai ter o H2N2O4. Aí você fala, peraí, Arthur, esse ácido aqui eu nunca vi, né? É porque, olha só, 2, 2 e 4. Você pode simplificar. Aí você vai formar o HNO2. Tem que fazer o balanceamento, né? Por isso que tem esse 2 aqui, mas a regrinha é a mesma, é só você somar com água que você chega lá. Então, óxido ácido com água dá um ácido. Como que você vai fazer? Só somar com água. No caso do óxido ácido com base, aí esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque é uma reação de neutralização. E aí, muita gente tem dificuldade, né? Como que eu vou pegar esse CO2 e vou reagir com essa base? A gente, né, um macetezinho, né, um truque para você tentar enxergar um pouquinho do que está acontecendo é o seguinte: se você tiver, né, um recipiente aonde você tenha uma solução de NaOH, então você tem uma solução, soluto solvente, existe NaOH ali. Quando você for lançar o CO2 é um gás, você vai borbulhar ele ali. Ele vai entrar em contato primeiro com a água, afinal é uma solução. Você tem o NaOH, um soluto, e a água é o solvente. Dessa forma, a gente parte do seguinte pressuposto. A gente parte do pressuposto que o CO2 encontra primeiro a água. Quando ele encontrar primeiro a água, ele vai virar o H2CO3, que é um ácido. Esse H2CO3 é quem vai reagir com o hidróxido de sódio. E aí, você é um pouquinho mais rápido, não é? Você tem um diácido, você vai precisar de duas bases para formar o Na2CO3 e sair duas moléculas de água. Então, fazendo isso, você vai chegar à equação realmente global. Ácido carbônico você corta com ácido carbônico, água você corta com água, sobra um. Então, qual é o produto dessa reação de verdade? O produto dessa reação, ela vai ser o Na2CO3 mais uma molécula de água, sendo que para isso você viu que foram necessários duas bases. Então, o CO2, vou trocar de cor aqui, ó. O CO2 precisou reagir, na verdade, com duas bases para formar o carbonato de sódio e uma molécula de água. Dessa maneira, tem um exemplo para você treinar aqui. Escreva essas duas reações, né? Faça o SO3 com água, depois neutraliza, depois você
soma. Costuma ajudar, principalmente para quem tem dificuldade com essas reações inorgânicas aí. No caso dos óxidos básicos, a gente tem o comportamento exatamente ao contrário, né? A gente está falando normalmente de metais, principalmente grupo 1 e grupo 2, é o que a gente acaba mais encontrando na prática, assim, práticas mais simples, e são elementos que têm NOx menor ou igual a 3, tá? Mais comum, elemento do grupo 1 e do grupo 2. Também já deixei o resumo para você, dele reagindo com água, dele reagindo com ácido e exemplos, mas aí eu vou fazer na mesma ideia, igual a gente acabou de fazer para os ácidos. Primeiro, nomenclatura. Pessoal, na verdade, as bases são oriundas dos óxidos básicos. Então, a nomenclatura da base, ela é oriunda da nomenclatura do óxido. É porque aqui a gente viu numa ordem, né, que eu acho que fica mais fácil um pouquinho. A nomenclatura do óxido, ela vai seguir a nomenclatura, é a mesma ideia da base. Eu vou falar a função e vou falar qual é o elemento. Se o elemento tiver apenas um NOx, e aí são elementos que a gente diz de NOx fixo, grupo 1, grupo 2, prata, zinco, alumínio, eu simplesmente coloco o óxido de cálcio, óxido de zinco, por exemplo, óxido de magnésio. Ó, o magnésio é um elemento do grupo 2. Se é um óxido, é o O2-. Então, quem é o óxido de magnésio? Mg2O2. Eu posso cortar MgO. Agora, se for possível formar dois ou mais óxidos, eu preciso falar, não é usar a terminação. Por exemplo, o ferro pode ter carga 3 ou 2. Então, eu posso ter o óxido férrico ou óxido ferroso. Também é comum o uso de algarismos romanos. Fica bem mais fácil e, graças a Deus, é o que aparece mais. Então, você põe óxido de ferro, 3. Óxido de ferro, 2. Se você coloca a carga, sua vida fica mais fácil de você poder executar. Então, pode seguir Ikioso, pode ter aí, no caso, né, a aplicação, né, de algarismos romanos. Simplifica. E com relação às reações? Aqui, pessoal, é bem mais direto. Eu sei que óxido básico com água tem que formar, na verdade, né, uma base. Então, é um óxido de sódio, metal do grupo 1, óxido básico. Quando reagir com água, tem que dar uma base. Como que eu monto uma base com o sódio? Né? É o Na e o OH menos 1. Final, uma base é sempre assim. Então, o produto dessa reação é essa daqui, ó. E aí, eu preciso tomar cuidado só com a ideia de balanceamento, que eu estou fazendo de maneira mais, né, direto, porque ainda não é o nosso foco. Né? Nos próximos encontros, a gente vai falar dessa ideia de balanceamento. Então, aqui, eu vou ter 2. E aí, fechou. Está balanceado. A mesma coisa com os exemplos aqui de baixo. Então, pausa a aula aí, tenta fazer os outros dois exemplos e assim que você fizer, você continua com a aula para você ter a resposta. Você vai ter dois desse aqui e você vai ter a base com o magnésio. E no caso da reação com uma base, né, do óxido básico com um ácido, que você tem sal e água, é uma neutralização. E como que você vai fazer? Igualzinho a gente fez, né? A gente vai partir do pressuposto, neste exemplo aqui, ó. Imagina que você tem uma solução de HCl e você vai adicionar CaO. Antes de entrar em contato com o HCl, o CaO ele vai entrar em contato com a água e vai formar CaOH2. Depois, esse CaOH2 é quem vai reagir com ácido clorídrico. Só que pela proporção, se tem duas bases, você vai precisar de dois ácidos. Então você já sabe que tem que ter dois ali. E aí o produto dessa neutralização é CaCl2 mais duas moléculas de água.
Como que eu faço para ter essa equação global? Eu vou cortar essa base e vou cortar uma água dessa. Resultado dessa reação, então, ó, CaO mais 2HCl vai produzir CaCl2 e água. Então, CaCl2 mais água. Beleza? Dessa forma, você tem a reação de neutralização aí no caso. Deixei outros exemplos aqui para você dar uma treinada. Veja se você consegue fazer, para você praticar um pouquinho, porque essas reações inorgânicas, pessoal, elas são muito importantes dentro da química, né? Afinal, você vai estar, né, trabalhando com substâncias no laboratório. Você precisa identificar o comportamento dela, precisa saber as reações. Então, alguns exemplos para vocês treinarem aí, beleza? E para a gente caminhar para o finalzinho, a gente tem alguns óxidos que são anfóteros. O que significa isso? Eles podem se comportar como ácido ou como base. Como que isso vai acontecer? Exemplo, o óxido de zinco, ele é anfótero. Se ele estiver diante de um ácido forte, ele atua como um óxido básico. Se ele estiver diante de uma base forte, ele atua como um óxido ácido. A mesma coisa com o óxido de alumínio. Frente a uma base forte, ele é básico. Frente a uma base forte, ele atua como um ácido. Aí você vai ter que fazer as reações, né, igual eu fiz nos exemplos anteriores. Ah, ele se comporta como ácido, então eu vou somar com água, vou formar um ácido e vou neutralizar a base. Ah, ele se comporta como base, então eu vou reagir com água, vou formar a base e vou neutralizar o ácido. A gente tem também, né, os peróxidos, aí no caso. Quem são os peróxidos? São óxidos, só que a gente tem um oxigênio com carga igual a -1. Exemplo, né, mais comum aí, são formados com metais alcalinos, alcalinos terrosos, hidrogênio e a prata. Então, a gente pode dizer o peróxido de prata, né, peróxido de sódio e peróxido de hidrogênio. É que, na verdade, os peróxidos são esses grupos aqui. Ó. São dois oxigênios numa ligação covalente, cada um com uma carga de -1. Né? Essa é a ideia do peróxido em questão. Aí, quando você vai montar, o que a gente observa é isso aqui. Ó. Vamos montar, né, o peróxido de hidrogênio, o peróxido de sódio, a gente pode fazer dessa forma. E os superóxidos é onde o oxigênio tem carga de -0,5. Mesma coisa, muito comum com metais alcalinos, alcalinos terrosos, hidrogênio e a prata. Aí você tem superóxido de sódio, superóxido de prata e superóxido de bário. Aí a gente tem, então, né, este comportamento dos óxidos e dos peróxidos e dos superóxidos. E óxidos mistos, duplos ou salinos, onde a gente tem aqui já são casos, né, mais específicos um pouquinho, aonde a gente vai ter formados aí por uma combinação de óxido de mesmo elemento. Exemplo, no Fe3O4, a gente teria um NOx, né, fracionado para o ferro. Mas é porque, na verdade, é uma combinação de dois óxidos, tá? Por isso que recebe o nome de óxido ferroso e férrico. É uma combinação que aí dá a entender que tem um NOx, né, esquisito para o ferro, mas não é. São óxidos ali mistos, duplos ou salinos. Deixa eu ver aqui. É isso. A gente encerra aqui, ficou repetido, mas a gente encerra com os óxidos duplos, mistos, né, ou salino ali no caso. Queridos, espero ter ajudado vocês nessa breve, né, revisão, nessa breve passagem pelas funções inorgânicas. Tem que treinar, tem que fazer exercício, não tem jeito de escapar. Bons estudos para vocês. Um abraço.